Olá, olá, olá! Cá estamos nós mais uma vez para mais um vídeo de análise de filme sistêmico. A gente sempre faz análise de vídeos sistêmicos, mas faz para as turmas e para os alunos, para mentores, para o pessoal do grupo. Mais uma cliente minha, essa semana me falou que isso deveria ser estendido para outras pessoas. E eu resolvi fazer isso. Então hoje nós vamos começar essa série de análise de vídeos e séries sistêmicas a partir do filme Pinóquio, a nova versão desse clássico infantil que foi produzida e dirigida em stop motion pelo Guilherme Del Toro. Bom, o Guilherme Del Toro, ele tem uma vida meio que complexa, digamos. Ele vem de uma família desconexa e ele foi criado pelos avós. E ele viveu durante muito tempo em Guadalajara, no México, com os avós. Aos 17 anos, ele começou a trabalhar com cinema, com arte, com diretoria de filme e com cinegrafistas. E tem se expandido. Muitas são as realizações dele nesse mundo. Podemos citar Labirinto do Fauno, Blade, tem também Hellboy, lembram de Hellboy? Dentre muitos outros. Ele se adaptou e fez fama através de filmes de suspense e de terror. Mas o que se nota nessas atuações e nesse trabalho muito bem feito, muito elaborado do Del Toro, é em relação às dores e traumas que ele traz. Quando você vai assistir Labirinto do Fauno, por exemplo, você nota a coassociação do suspense, do terror, da tristeza já na criança. Ou seja, ele está embasado na criança ferida. Ele ainda não se libertou dessa criança ferida. E qual não foi minha surpresa ao assistir Pinóquio, nova versão dele, que estreou agora, dia 9/12 de 2022, na Netflix. Mas o povo estava muito mais interessado na Copa do Mundo que propriamente nos filmes lançamento, seja do Del Toro, da Netflix ou de qualquer outro streamer. Mas eu assisti o filme e ele é muito bom. Ele faz alusão a uma diferenciação plena do clássico. É totalmente diferente. Apesar de ter a ideia, o mote do clássico inicial, em nada ele tem em relação ao infantil feito pela Disney. Pelo contrário, é um filme projetado para adultos, mas com enfoque infanto-juvenil. Mas que todos vão amar. Crianças, infanto-juvenil, jovem, adulto, idoso. E o que é mais interessante, é muito sistêmico. E para você que é terapeuta, ou que vive o sistema, ou que está num tratamento sistêmico ou psicanalítico, eu recomendo assistir. Bom, com relação a esse momento, eu quero te dizer, eu vou fazer spoiler, porque eu preciso explicar os movimentos sistêmicos e onde entra as constelações em nível psicanalítico, tanto na visão e na imagem do Del Toro,
quanto sob a ótica do próprio elementar Pinóquio. Então, se você não assistiu esse filme, eu te recomendo não assistir esse vídeo agora. Por quê? Porque você vai tomar ciência do princípio, meio e fim do filme. E isso pode quebrar um pouco o encanto de você vivenciar as maravilhas que você vai ver no filme projetado pelo doutor. Então, nós vamos iniciar o seguinte: muitas são as questões sistêmicas que começa o filme. Inicialmente, eu quero te dizer que o foco maior projetado pelo Del Toro é o luto, a depressão, o alcoolismo em si, a não aceitação da perda, a não aceitação das realidades travadas com a vida. E assim o filme começa ambientado numa Itália dos anos 30, em que era início da Primeira Guerra Mundial e o Mussolini estava no poder totalmente fascista, totalmente totalitário. E nesse momento, numa pequena cidade, num povoado pueril e muito bucólico, no sul da Itália, estão Geppetto e Carlo, o filho de Geppetto. Provavelmente, Geppetto já havia passado por uma perda anterior, porque a mãe do Carlo não aparece. Então, ele já tinha no âmago da alma a dor da perda da esposa, seja por uma morte ou seja por uma partida. Mas isso é apenas subliminar, não está implícito a forma como foi. E nesse momento, Geppetto está trabalhando muito perfeitamente numa igreja, construindo e entalhando um Jesus Cristo crucificado na madeira. E ele usa um pinus. E quando ele pega a madeira e começa a trabalhar, o seu filho pega uma pinha e começa a brincar dentro da igreja. O que acontece? No meio do trabalho dele, ainda não finalizado, ele ouve aviões de guerra e ouve uma sirene. E ele chama o Carlo para ir embora com ele. E o Carlo sai correndo com o pai, como toda criança que não tem controle, que não tem certeza, que vive na infância aberta. Só que quando eles já estão do lado de fora da igreja e que o Geppetto procura um lugar para ficar, o Carlo volta para apanhar a pinha. E no ele apanhar a pinha, uma bomba cai sobre a igreja, levando a vida do Carlo e novamente deixando o Geppetto sozinho. E Geppetto se entrega à dor do luto. Geppetto se entrega à dor de tudo que ele tinha medo de perder, do luto. E ele enterra, juntamente com o Carlo, a pinha. Ao enterrar a pinha, Geppetto estava continuamente preso àquela dor do luto. Ele estava renegado àquela perda, àquela aceitação. E assim ele entrega por muito, muito tempo aquilo. E essa pinha, ela finaliza o ciclo da dormência dela e brota e nasce um pinheiro lindo, perfeito e frondoso.
E ao nascer esse pinheiro, aparece o grilo falante que quer morar lá. E o grilo tem aspirações megalomaníacas, que quer ser famoso, quer ganhar muito dinheiro escrevendo suas memórias. E descobre no fundo da árvore um local para ele fazer isso. Mas o choro, a tristeza, a dor e os traumas do Gepeto incomoda suas reminiscências. E aí o que ele faz? Ele reclama de tudo. E Gepeto se absorve cada vez mais no álcool, na tristeza, na dor e no trauma. E o filme vai seguindo. Um belo dia, o Gepeto se rebela e diz: não quero mais ficar sozinho, eu vou construir para mim um boneco. E ele simplesmente derruba o pinheiro que estava ao lado do túmulo do seu filho Carlos e leva para casa essa árvore juntamente com o grilo dentro dela. E lá ele molda e entalha um boneco totalmente disforme, sem realidade, sem condições de aceitabilidade. E ele começa a conviver com essa dor e continua bebendo. Quando ele pensa na diferença que era o boneco e na diferença que era o Carlos. E como o Gepeto tem um vínculo mágico e sustentável com a floresta, os espíritos e fadas das florestas se unem e resolvem dar vida ao pequeno boneco. E assim, Pinóquio, apesar de totalmente disforme, recebe a vida. Mas o estranho para Gepeto é que, ao contrário do Carlos, o Pinóquio não tinha a disciplina, não era tranquilo, não era educado, não era comedido. O Pinóquio já tinha uma personalidade única dele, uma personalidade que não era muito aceita pela comunidade e muito menos por Gepeto. Tanto que tem hora que as pessoas querem destruir Pinóquio e um general simplesmente obriga que Pinóquio vá para a escola, que é necessário Pinóquio se educar, Pinóquio se disciplinar para conviver. E Pinóquio está sempre perguntando para Gepeto por que ele não é aceito pelos outros do jeito que ele é. Por que as pessoas não aceitam ele ser de madeira, mas adora Jesus Cristo que foi entalhado na madeira? E Gepeto não tem como explicar. E assim Pinóquio sai fazendo as extravagâncias dele, a ponto do general recrutá-lo para ir para uma escola de guerra. E ele fica animado, porque ele vai conhecer um lugar diferente, ele vai conhecer pessoas diferentes. Mas Gepeto explica para ele que a guerra não é lugar para criança. A guerra perde a essência das pessoas, leva embora muita gente e prejudica um outro tanto de gente. Mas Pinóquio quer ir para a guerra, ele quer ser diferente, ele não quer ser igual ao Carlos. Apesar dele ter nas memórias o ciclo que foi a vida do Carlos, tanto que ele canta as músicas que o Carlos cantava, ele fala coisas que o Carlos falava, mas ele não era o Carlos. Ele queria ser diferente, ele queria ser ele próprio, com a personalidade do Pinóquio e não do Carlos. Mas as pessoas não aceitavam, a começar pelo Gepeto. A ponto de Gepeto virar para ele e dizer: você nem meu filho é,
você é apenas um boneco de madeira. E em um outro momento, Gepeto diz: você é um estorvo na minha vida, você é um fardo que eu tenho que carregar. E isso, na essência de Pinóquio, doeu, a ponto dele não conseguir dormir. E ele vira para o grilo e fala: eu vou deixar de ser um fardo na vida do Gepeto. E ele se levanta e vai atrás do conde, que era dono de um circo, e queria usar Pinóquio, manipular Pinóquio para garantir a ascensão de riqueza e prosperidade na vida dele. E Pinóquio, inocente, acredita. E Pinóquio fala com ele: eu não quero ser mais um fardo para o meu pai, mas eu quero ir com você. A metade do que a gente ganhar, você manda para o meu pai? E aí, o que o conde diz? Claro, vou enviar, fique despreocupado. E assim, Pinóquio começa o seu movimento de cidade em cidade com as apresentações do circo. E o que Pinóquio não sabia era que esse conde não mandava o dinheiro para o pai. E o Pinóquio também não sabia que o pai tinha falado aquilo apenas no momento de raiva e tinha certeza que precisava de Pinóquio e foi atrás de Pinóquio. Porque naquele momento que ele se viu na perda novamente do Pinóquio, a chave virou. E ele falou novamente: eu estou sozinho, eu vou atrás do que eu amo, eu vou atrás da minha felicidade, porque para mim Pinóquio é a felicidade. E ele sai cidade em cidade à procura de Pinóquio. E ele enfrenta as sombras, ele enfrenta os problemas, ele enfrenta uma vida tal como Pinóquio. E o Del Toro faz a alusão a essas sombras através do monstro marinho que engole o Gepeto. Gepeto se entrega às suas sombras e começa a viver e conviver com o grilo dentro do estômago do monstro. Enquanto isso, Pinóquio está nas suas apresentações, mas em momento algum ele esquece de sua essência, ele esquece da sua realidade. Ele está sempre pensando em Gepeto e sempre pensando no que ele pode melhorar. E o conde convida Mussolini para uma apresentação. E é nesse momento que Pinóquio descobre a imortalidade, que ele não podia morrer, que ele não tinha vinculação à morte. E ele começa, a partir da apresentação que faz para Mussolini, que ele fala horrores com Mussolini com relação ao totalitarismo e com relação à guerra, represando todo o ódio que o próprio Gepeto já nutria com relação à guerra. Mussolini manda um soldado simplesmente matar o Pinóquio. Novamente demonstrando que não se olha para a criança como criança, mas olha para a criança com atitudes de adulto. E assim, Pinóquio se vê pela primeira vez descendo ao ciclo da morte e se encontra com um ser mitológico representante da morte, que lhe diz que a vida são ciclos e que cada vez que for necessário, ele vai morrer e vai viver. E assim, Pinóquio vai entrando nesse ciclo de morte e de vida. E o engraçado é que para Pinóquio, ele cria expectativas diferenciáveis em relação a essas mortes, porque ele sabia que voltaria. Então, para ele, a morte não era um peso, era tranquilo.
Tanto que na hora que o Candlewick lhe pergunta, você tem medo de morrer? Ele, não, morrer é tão tranquilo. A gente encontra com coelho, com rato jogando baralho. A gente encontra com leão que tem corpo de leão e rosto de mulher. E tem uma areia azul infinita que a gente entra e sai quando quer. Morrer é tranquilo. Fazendo uma leveza aquele transtorno de dor que o Gepeto tinha criado com a morte do carro. E assim, Pinóquio resolve, na volta dessa pós-morte, ir à procura de Gepeto. E quando ele está indo, o que acontece? Ele é tragado também pelo monstro e se reencontra com o pai. E o grilo descobre uma maneira de sair de dentro do monstro, deixar aquelas sombras para trás e partir para sua nova vida. Mas Pinóquio não podia mentir até então, porque uma criança não deve mentir, deve apenas contar a verdade. Mas naquele momento, a mentira era essencial para mudar as sombras que estavam alusadas na vida de Gepeto. E aí, conforme Pinóquio ia mentindo, o seu nariz ia crescendo, 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 dando lugar para que eles pudessem atravessar, como numa ponte, a passagem e sair de dentro do monstro. E assim eles fazem. Mas acontece que o que Pinóquio não sabia era que essa seria sua última vez, porque ele voltou apenas para salvar Gepeto. Porque a morte falou, agora você vai se tornar mortal, você vai ser passível de morrer. Se você deixar-se morrer novamente, você não volta à vida. Ele falou, tudo bem, desde que eu salve o meu pai Gepeto, eu estou aceitando esse seu acordo. E aceitou e voltou. E assim ele conseguiu salvar o Gepeto, o Candlewick, o Sapatura e o Grilo Falante, mas ele não conseguiu se salvar. E Gepeto entrou em tristeza profunda, porque novamente veio um luto. Com isso aparecem as fadas da floresta e dizem, não temos nada a fazer. E nesse momento, o grilo sai do seu estado egóico de necessidade, porque ele tinha direito a um pedido se ele conduzisse a melhora da personalidade do Pinóquio, a fada daria para ele um único desejo, que seria publicar o seu livro, ser famoso, ser multimilionário, ser influencer. Mas quando ele vê a dor novamente de Gepeto e ele vê Pinóquio ali estendido, o que ele faz? Ele troca o seu estado egóico pelo seu humanismo e diz, eu troco meu desejo para que Pinóquio reviva. E assim ele consegue reviver Pinóquio. E Pinóquio começa a conviver com Gepeto. E Gepeto começa a aceitar a personalidade de Pinóquio do jeito que Pinóquio é, sem cobranças, sem julgamentos, sem culpas. E com o tempo, Gepeto morre. Logo depois, as pessoas mortais foram morrendo, inclusive o grilo, o Zapaturra, o Candlewick, e o Pinóquio continuou. E ao final do filme, muito sabiamente, Guilherme Del Toro deixa cair
do pinheiro, uma pinha, para demonstrar que Pinóquio também se foi, mas um novo ciclo de vida iria iniciar naquela pinha. É a semente da vida que brota em cada um de nós. E quantas vezes nós não nos deixamos acertar ou errar por julgamentos, por pré-julgamentos? Carregamos a culpa e as nossas memórias ancestrais dentro da gente, que nos leva à derrocada, que nos leva à tristeza, que nos leva à depressão. Muitas vezes as depressões, o luto, a dor, a rejeição da aceitabilidade da vida é tão grande que a pessoa não se contenta em resolver, não procura olhar para aquilo como um final de ciclo para iniciar outro. E o que a gente faz? Se entrega à dor e não permite a cura. E fica olhando para a vida com o olhar de vítima, o olhar de crítica, o olhar de julgamento. Poderia muito bem Pinóquio ter ido embora e ter falado: eu odeio Gepeto, ele não é mesmo meu pai, eu não estou nem aí. E deixado para trás tudo que era seu. Mas ele não finalizaria o ciclo, porque dentro dele, dentro da personalidade dele, havia memórias transgeracionais que vieram do Carlo, da convivência que ele, enquanto Pinha, teve com o Carlo. Foi pouco tempo que ele conviveu, mas um pouco tempo que teve profundidade e criou no Pinóquio, na madeira da pinha, que ainda estava dormente, criou essência. E quantas vezes nós não trazemos isso nas nossas memórias dos nossos ancestrais? A gente às vezes nem sabe por que daquela dor, mas ela está ali, pungente, ela está ali, crescente. E o interessante é que muitas vezes, tal como ainda está o Del Toro, a dor, ela não adultece, apenas o corpo adultece, a dor fica lá. E o que esse Pinóquio, nessa nova versão, quer nos mostrar? Que precisamos curar as nossas feridas. Precisamos ver as atitudes de olhar com uma certa inocência para as coisas. Descobrir os porquês que aconteceram antes de julgar. Aceitar que o passado teve que acontecer para que nós fiquemos aqui. Nesse equilíbrio que gera harmonia, nesse equilíbrio perfeito de foi preciso acontecer muita coisa para que hoje eu estivesse aqui. Foi preciso o Carlo ir embora para que a essência do Pinóquio brotasse e mostrasse para o Gepeto que a vida pode ser vista de um outro prisma, sob uma ótica diferente. E nós podemos fazer isso. Então hoje eu te pergunto, o que é que você precisa alterar na sua vida para se redescobrir, para encontrar a sua essência dentro de você? Porque ela está lá. A felicidade, ela está dentro de você. Ela não depende do externo. O externo pode até te dar um direcionamento de como chegar a essa felicidade, como chegar a essa cura.
mas a jornada é sua. Basta você encontrar com você. Porque o preenchimento da sua essência depende da sua necessidade de encontrar a sua verdadeira essência. Toda a sua ancestralidade teve um árduo caminho para que você vivesse, para que você tomasse a vida, para você redescobrir as suas verdades e se reencontrar com você mesmo. É momento de se descobrir, é momento de se reencontrar. Quem sabe, assistindo ao filme Pinóquio por uma segunda vez, você não se veja em um posicionamento. Talvez você não seja o Pinóquio, talvez você seja o Gepeto, ou talvez você não seja nem o Gepeto e nem o Pinóquio, mas você é o grilo falante. Quantas vezes você deixa de ser um personagem e vira outro? Talvez você está atuando e agindo como aquele general que feria o próprio filho, porque ele também estava ferido. E as feridas de guerra que ele trazia fazia com que ele maculasse tudo que ele amava. Em qual posição nós estamos hoje? Qual é a nossa realidade? Onde eu me ambiento nesse filme? Qual personalidade e qual personagem eu me colocaria no centro? Eu sou o Gepeto, preso no luto, na dor, no trauma, no abuso, no álcool, na solidão, na ansiedade? Ou eu sou Pinóquio, vendo a vida fluir e aceitando os movimentos como elas são, aceitando a minha personalidade, sendo eu, me direcionando para o meu caminho? Ou Kendallwick, morrendo de medo do futuro, medo de morrer, medo de não ser aceito, medo de não compor o lugar que ele está, medo de não ser incluído. Ou Zapatura, que queria egoicamente o seu lugar, e quando ele via o crescimento e a fama do Pinóquio, se diluía na inveja. E o que ele fazia? Sabotava, prejudicava, amargurava. Mas o interessante é que quem sofria mais não era Pinóquio, era ele, porque o conde espancava ele quando ele destilava o seu veneno para Pinóquio. Ou então você é o próprio conde, ou o grilo falante, que está na ganância, que está na ambição megalomaníaca de ser é passado, ter é amplitude. Onde você se descobre? No filme do Pinóquio. Quem é você na ambientação? Ao ver o filme, eu vi tantos Mussolinis. E o engraçado é que a gente não compreende o que precisa ser revisto, o que precisa ser analisado. E a gente novamente se perde. É por isso que a gente precisa conhecer o que verdadeiramente você é, aceitando de dentro para fora e não de fora para dentro. O que o outro vê na disformidade do Pinóquio não era visto pelo Pinóquio.
O Pinóquio se achava perfeito. Ele se achava um boneco, um menino, uma criança. Ele queria ter personalidade, ele queria cantar, ele queria brincar, ele queria conhecer as coisas, ele queria quebrar, ele queria viver. Mas o externo queria podar Pinóquio. Literalmente podar. Porque como árvore era muito mais fácil. Corte-lhe a cabeça. Era muito mais fácil. Mas Pinóquio não se deixou levar. Pinóquio simplesmente disse: eu sou Pinóquio. Eu não sou o Carlo. Eu nunca vou ser Candlewick. Eu nunca vou ser Zapatura. Eu nunca vou ser o Conde. E eu nunca vou ser Gepeto. Eu só sou Pinóquio. Do meu jeito. E da mesma forma que eu vejo um Jesus Cristo que entalhado na madeira é adorado por muitos, eu como boneco de madeira quero também ser aceito. Eu exijo ser aceito. E foi aí que o Pinóquio conseguiu, nessa nova versão do Guillermo del Toro, se acender, se manter na sua essência, no seu quem sou eu. E você? Tá a fim de descobrir quem é você? Olha para dentro, interiorize-se. Deixe o que é de fora lá fora. Fique com o que é seu. Traga para você o que é seu. Quando alguém tentar te mudar, te transformar, te reformular, diga: isso é seu, não é meu. Eu fico com o que é meu. E você? Você pode ficar com o que é seu e me deixar em paz, ou então ficar com os dois, porque isso não é meu. O que é seu está guardado dentro de você. E quando você cuida de você com amor, carinho, percepção, sai do vitimismo e se aceita do jeito que você é, você se permite ser você, sem importar com o que o outro vai pensar de você. Vamos mudar um pouquinho? Mudar é ciclo. E o ciclo é o que Deus nos dá. Porque estamos nesse planeta escola justamente para aprendermos isso. Viemos com essa intenção de aprender para evoluir. É por isso que tem no filme a evolução. Pinóquio evoluiu. De um boneco de madeira que não tinha coração, era disforme, não tinha essência, ele foi assumindo tudo que ele tinha vontade, arrancando de dentro tudo que ele precisava para ir em função das metas e dos desejos que ele tinha. E para finalizar, eu te pergunto: você tem suas metas, seus desejos e seus sonhos aqui? Para quando alguém te perguntar qual é a sua meta, você em menos de 15 segundos dizer: a minha meta é esta. Não tem? Está na hora de olhar para isso. Está na hora de formular uma meta compatível com a sua realidade, compatível com o seu desejo, compatível com o seu sonho, porque seu sonho só você pode viver. Eu não posso viver o seu sonho por você. Eu nunca vou poder te fazer feliz e nem você vai me poder fazer feliz. A gente pode, sim, ter no outro
um amparo, um auxílio, um equilíbrio para a gente encontrar a nossa felicidade. Mas ela só depende de nós mesmos, porque ela está aqui, ó, dentro. E é quando você se encontra que você descobre que você é uma centelha de luz que brilha. E cada vez que você brilha, cada vez que você se unifica em você mesmo, você dissipa a escuridão, você dissipa as sombras, você tira seus medos, você desatraca de dentro dos monstros que você mesmo cria e vem para a vida. Morre aquele ser antigo e revive um novo ser. Morre um Pinóquio cheio de travas, de confusões e de conflitos e renasce alguém, um Pinóquio, dono de si, conhecedor da sua essência primaz. Obrigado por ficarem comigo até aqui. Gratidão que eu possa ter levado nessa análise sistêmica um pouco de luz para a sua essência. Fica bem, se encontre, descubra a sua essência e se permita ser feliz, porque você merece. E o que é melhor só depende de você. Vem comigo.